Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E a pergunta que fica, né? Quanto tempo que eu preciso para me tornar um projetista de jogos? Quanto tempo? Qual é o tempo necessário para dizer assim, nossa, eu sou um game designer, eu sou um projetista de jogos? Então vamos conversar sobre isso. Ó, aqui embaixo tem todas as redes sociais do Fábrica para que você possa acompanhar e saber das novidades. Então vamos embora, vamos começar esse assunto aí. Vamos nessa. Questões que vêm sempre com isso aí é assim, quando é que eu posso me chamar de game designer? Como é que eu posso me chamar de projetista de jogos, né? Também com isso, também vem um pacote também que é o seguinte, né? Será que eu posso ser projetista de jogos logo de cara, sem antes passar por outras áreas? Isso é uma discussão que eu vejo muito, até em grupos de desenvolvimento e tal, que não, para te chegar a ser game designer, tu tem que ter tantos anos de trabalho e não sei o que, e tá. E eu acho assim, ó, tu tem que ter a experiência teórica e prática fazendo jogos, tá? Agora, anos não significa tanta coisa assim não, né? E outra coisa também que porque também o que ele fez nesses anos, né? Também, né? E aí a outra questão também que se coloca é assim, que profissão que não precisa de experiência, né? E pra você poder ser melhor, né? Qual profissão? Programador também, artista também, qualquer outra da área de desenvolvimento precisa. Game designer precisa mais, tal. Talvez para uma maturidade, um pouco de entender uma visão global, sim. Mas não quer dizer que o cara não possa começar e ir trilhando. Eu conheço muito game designer que trabalhou com o jogo analógico a vida inteira e depois migrou pro digital e que nunca programou nada e nunca fez nada nesse sentido, né? Então, quer dizer, não é bem uma regra assim tão absoluta. Quando eu vejo o pessoal falando isso como uma regra muito absoluta, eu já fico com o pé atrás, né? Também não é bem assim, né? Não é bem por aí. E claro que é sempre importante fazer uma ressalva, gente, que quando eu falo sobre game designer aqui, eu tô falando sobre projetista de jogos. Se você não sabe o que é game designer, ou acha que game designer é artista, e que é desenvolvimento de jogos de maneira geral também, ó, tem um vídeo aí, um card pra vocês explicando o que é game design. E também tem outro vídeo no canal que é o que faz um game designer, para que você entenda isso e mude essa visão, porque é muito comum essa visão, e às vezes em alguns cursos, em alguns materiais na internet, textos, eles usam a palavra game design para se referir a artista, né, que faz as ilustrações e tal, ou a desenvolvimento de jogos. Então, vai lá e aprende um pouco mais sobre isso, que é bem bacana. Outra questão também que entra nessa questão do tempo precisa, né, do quanto tempo precisa, porque a gente se preocupa nisso porque, a gente quer depois garantir um emprego na área, né, e aí quer saber quanto tempo de experiência precisa necessária e tal, essas questões, e a gente sabe que pelo menos, geralmente o que a gente se vê é 1 ano, 2 anos de experiência, é ter um jogo já publicado, né? Geralmente é o tipo de comprovação que é pedida. E veja que não são tantos anos aí, né? Como o pessoal fala, né? É pouca coisa e ainda também um jogo na prática validado, porque eles querem teoria e querem prática também, né? Então, para avaliar o teu trabalho e ver o que tu tá fazendo. E claro que também existe a questão de provação pros outros, o julgamento que tu vai sofrer por isso, né? E também, né? Porque sim, tem gente que vai te julgar, né? Infelizmente, tem gente para ajudar e tem gente pra tacar pedra, gente. Na vida é assim, né? E aí tem aquela coisa que às vezes eu já ouvi falar, que se fala muito da regra das 10 mil horas. Tu já ouviu falar sobre isso? Tem uma regra que fala assim, que para você ficar bom em alguma coisa, você tem que treinar por 10 mil horas. Pois é, 10 mil horas para te ficar bom em algo, tu tem que treinar. Então quer dizer, se for partir desse princípio, você tem que treinar 10 mil horas em game design, fazendo teoria e prática, para que você fique bom em game design, na parte de projeto de jogos. Será que isso é verdade? Será que não? Nós vamos conversar no vídeo sobre isso então, né? Mas, se você já quer aprender para ganhar algumas horinhas a mais aí, ó, tem o meu e-book gratuito aí, O Segredo dos Projetos de Games Viciantes. Já baixou? É de graça, tá aqui embaixo na descrição, ou em algum lugar aqui para você poder baixar e aprender mais gratuitamente. Também tem no site do Fábrica, tudo bonitinho, tá bom? Então vamos conversar sobre uma outra teoria, gente, que, puxando essa questão das 10 mil horas, que é de um autor que é o Josh Kaufman, tá? Ele fala da regra das 20 horas, daí tu até fica feliz, né? Pô, 20 horas, né? Já é um pouco mais viável que 10 mil, né? Até porque as 10 mil já caiu numa falácia, né? Já não se fala mais nisso. E o Josh Kaufman, ele tem até a TED dele, né? Falando sobre isso aí. Ele traz alguns passos que são interessantes de pensar. E assim, esses passos são muito mais viáveis para a gente se desenvolver em habilidades dentro do game design, do projeto de jogos. Então a primeira coisa que ele fala para você é assim, ó, que você tem que desconstruir o aprendizado, né? Então o que é desconstruir o aprendizado? Poxa, game design é uma área desse tamanho, né? Tem muita coisa envolvida nela, né? Dentro do game design. Desmembra isso em um conhecimento menor. E pega esse conhecimento menor e bota em prática e aprende bem ele. E aí você vai conseguir fazer uma visão melhor, que já até é o próximo passo que ele
já vai trabalhando depois. Mas essa é a ideia do desmembrar. É pegar a área de game design e desmembrar em várias outras sub-áreas em pequenos conhecimentos, para ficar mais palpável de aprender, mais fácil. O segundo passo que ele trabalha também é ter consciência de poder se corrigir aprendendo. Ou seja, você vai perceber que você está evoluindo, né? E aí você percebe mais fácil quando você tem um feedback do pessoal, mas também você está com uma unidade menor de estudo, né? Quando você tem uma coisa desse tamanho, fica muito mais difícil de perceber e de perceber progresso também. Então, esse ponto da consciência é fundamental. Outro ponto também que ele trabalha é que cuide com os obstáculos para o teu aprendizado, né? Então, assim, distrações, perda de foco, cuida com isso, para focar naquele aspecto e focar naquilo que está sendo aprendido de forma específica, né? Então esse que é o ponto aí que você tem que trabalhar. Então esse é um ponto também que ele fala. E por último, que ele diz assim, que para cada pequena unidade dessa que você desmembrou, você tem que estudar pelo menos 20 horas no mínimo. No mínimo, estudar mais melhor, mas pelo menos 20 horas, porque como você tem uma unidade pequena de conhecimento sobre game design e que você está se aperfeiçoando sobre ela, você consegue basicamente se desenvolver melhor e as 20 horas já vai te dar uma proficiência nela. Daí depois pode pular para outra, ir para outra, ir para outra, e assim fica muito mais fácil entender. Então, por exemplo, dentro do game design existe um princípio chamado, por exemplo, emergência. Então eu vou focar nisso, vou aplicar num projeto de jogo só emergência. Vou focar em emergência, vou estudar o que é emergência. Vou buscar exemplos que são usados de emergência em jogos, fazendo análise, que é um ótimo exercício, inclusive. E aí, com isso, vou botar em prática num projeto meu. Isso aí é você, dentro de 20 horas, você focar num único elemento específico e se aperfeiçoar. E assim vai para outras práticas que você pode adotar, né? Então, isso é legal, porque torna muito mais viável e muito mais fácil de entender um tipo de estratégia que ele adota. Mas é legal até você ver lá no TED, que ele vai explicar com detalhes, e é muito bacana isso aí. Inclusive, se você está curtindo o vídeo, gente, dá um joinha aí, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, tá certo? Então, na verdade, se a gente for pegar, gente, essa base do Josh Kaufman, e também assim, a gente entender que a gente tem que aprender a teoria e tem que atender a prática também, você consegue ser um profissional que vai se aperfeiçoar e vai adquirir tempo e uma experiência adequada para ser um projetista de jogos, porque na verdade não existe um tempo pré-definido, quem define é o mercado, né? Mas veja que o mercado pede 1 ano, 2 anos de experiência, então quer dizer, é uma coisa que você pode ir se desenvolvendo ao longo de 1 ano e 2 anos com firmeza, né? E 1 ano bem trabalhado, né? Não é trabalhar 2 meses e depois os outros 10 ficar viajando, né? É trabalhar de verdade, né, gente? Então, quer dizer, é possível sim, né? Só que assim, por que eu falo tanto nessa tecla da teoria e prática? Porque às vezes eu vejo isso principalmente no meio acadêmico e no meio dos desenvolvedores de jogos, tá? O que acontece? O meio acadêmico às vezes valoriza demais a teoria. E os desenvolvedores de jogos às vezes valorizam demais a prática. E aí eles ficam numa briga, né? E aí existe, cara, questão de ego, questão de uma série de coisas. Só que na verdade, os dois são importantes, né? Que na verdade deveria haver isso aqui, ó. Uma consonância, uma parceria nesse sentido, né? E obviamente que eu tô falando em linhas gerais aqui dessa questão da academia e também dos desenvolvedores, tá? Porque obviamente tem profissionais que conseguem fazer isso legal, de uma maneira muito fluida. Eu trabalhei com profissionais assim que conseguiram fazer isso, né? Entende? Mas existe sim essa questão. E na verdade tu tem que ter os dois, tu tem que ter tanto a teoria quanto tem que ter a prática. E até é ótimo que a gente tenha teorias na área de jogos, porque isso significa que a gente transforma o jogo, o desenvolvimento de jogos, numa área científica, numa área que não fica em achismos, entendeu? A gente começa a realmente ter mais margem de certeza sobre o que vai fazer, né? Então isso é fundamental. E a teoria é importante, porque a teoria, basicamente, é que vai dar a base para qualquer abordagem, vai dar o princípio, e que vai ajudar a gente a não ficar reinventando a roda toda a vida que a gente precisa de uma coisa. A gente já sabe a base, né? Porque isso às vezes é muito comum, por exemplo. A gente trabalha um princípio, por exemplo, como a teoria do fluxo, né? O flow, né? É uma teoria, tem lá toda a base, né? Do Mihai Csikszentmihalyi, né? Tem toda essa base lá que ele trabalha. Só que é a questão da aprendizagem do jogador, né? Que pode ser aplicado. Daí o que acontece? Mas se eu for fazer um jogo de aventura, se eu for fazer um jogo de ação, como é que eu for fazer um jogo de não sei o quê? O cara que não domina essa teoria bem, ele já vai ter dificuldade de interpretar. Por quê? Porque ele só tem a prática naquele contexto de aplicação no jogo de tiro, por exemplo. Mas daí quando muda a teoria para uma outra abordagem, ele já não sabe aplicar mais. Por quê? Porque faltou teoria. Ele só focou na prática e esqueceu de entender bem essa teoria. Se ele entendesse bem essa teoria, do caso aqui da teoria do fluxo, ele conseguiria aplicar em vários contextos e interpretar isso e dizer, mas para esse contexto a gente adapta dessa forma, para esse a gente faz dessa forma, entende? Quando você domina a teoria, você consegue ter uma visão melhor das várias práticas e dos contextos de uso que vão ser aplicados. E a prática é isso, gente.
A prática é fundamental porque ela é mais ativa, a gente memoriza muito mais fácil pela prática também. Por quê? Porque ela dá contexto de uso para as coisas, né? Igual lá na escola, a gente aprende às vezes matemática de uma maneira seca. 2 mais 2 igual a 4. Agora se eu fico aqui para vocês e falo, gente, ó, eu tenho R$2, aí eu ganhei R$2 do meu pai. Quanto que dá no final? R$4. Por quê? Porque eu apliquei num contexto prático, eu dei contexto para esse número. Não ficou uma coisa vaga, entende? O fato de você aplicar um contexto torna as coisas mais simples de entender, né? E quando você aplica isso num jogo, a teoria, você entende melhor. E claro, a memorização fica mais fácil também, né? Por ser um método mais ativo. Então quer dizer, teoria e prática, você tem que ter os dois, e com isso você vai aprimorar no aprendizado, e aí com isso vai desenvolvendo, vai aprimorando teu tempo também de experiência para você ser um projetista de jogos. Então, o que eu posso fazer para ganhar experiência em projetar jogos? Projeta um jogo e executa esse jogo e lança esse jogo. É basicamente isso, cara. As empresas estão pedindo, gente, se você for trabalhar para uma, pelo menos um jogo profissional você tem que ter. Pelo menos um profissional. Só que para chegar no profissional tu vai ter que fazer vários outros que não são profissionais, que são ruinzinhos, que é normal. A gente vai fazer um monte de jogo ruim, entende? Mas tem que fazer, tem que começar a botar em prática. A partir do momento que você começa a colocar em prática, você vai se aperfeiçoando, você vai aprimorando. E aí com unidades menores de estudo, como diz o Josh Kaufman, e você consegue melhorar todo o processo e ganhar uma experiência que de verdade vale mais a pena do que só tempo de experiência. Não, tu vai ter uma experiência que realmente na prática, né? E basicamente também validada por uma teoria, né? Isso que é legal. E até todas as questões do papel do game designer, do perfil de game design, né, para entender o game designer melhor, o projetista de jogos, eu trato lá no meu curso Game Design Cycle. E a primeira parte que eu até trato sobre eles, isso, primeiro para tirar essa desmistificação do que é o projetista de jogos, mas também para entender como é que isso pode se aperfeiçoar, né, as características que são importantes para um game designer, todas essas questões eu trato no Game Design Cycle, que é bastante importante para quem está iniciando já se ligar e já aperfeiçoar isso aí. E você, gente, como é que você vê esse assunto, hein? Você já aplicou essa técnica que eu falei das 20 horas? Você já ouviu falar sobre essa técnica de 10.000 horas? Como é que você está estudando aí para se aperfeiçoar, para ser um projetista de jogos melhor? Ou em outra área do desenvolvimento também, na programação, no áudio, na arte? Conta aí para mim nos comentários que vai ser legal a gente trocar uma ideia e compartilhar com todo mundo aí como é que você está fazendo para fazer isso, né? Para se tornar um tempo maior de projetista de jogos também melhor. Tá certo, galera? Então, ó, dá joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e vamos continuando aí os nossos estudos de projeto de jogos, tá certo? Tchau pra vocês então e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos. Valeu!